Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos por esse momento no culto público em que o Senhor convida todos os seus filhos a lerem a tua palavra e ouvirem aquilo que é a explicação da tua palavra, conforme o Senhor tem ordenado desde a fundação do mundo. Sabemos, Senhor, que desde a fundação do mundo, o Senhor ordena que homens capacitados pelo Senhor possam escrever a tua palavra, e o Senhor ordena que eles expliquem aquilo que o Senhor ordenou que eles escrevessem. Então, diversas vezes vemos profetas como Moisés, Josué, Davi, e muitos outros, Samuel, chamando o povo e explicando a tua palavra a eles, Senhor, porque é assim que o Senhor deseja que seja. Agora a tua palavra totalmente escrita, o Senhor convida que toda a igreja ouça ministros conforme o Senhor ordena, para também ensinar a tua palavra através da pregação. Ó Pai, então queremos fazer assim, implorando, acreditando que isso é a vontade do Senhor, e implorando o teu Espírito para isso e para nos ensinar. Em nome de Jesus imploramos. Amém. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Estou com o capítulo 8 na cabeça, mas... Romanos 1. Nós vamos ler a partir do versículo 24. Foi onde o pastor nos deixou. E então eu quero terminar esse capítulo hoje. Então nós vamos ler até o versículo 32. Então Romanos 1, de 24 até o 32. Esse sermão, a abordagem dele é o verdadeiro desespero. Vamos ler? Eu vou ler e depois nós continuamos. Diz assim a palavra de Deus: Por isso, Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem as coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E aí a palavra de Deus. Irmãos, desespero, aflição, tristeza profunda, ansiedade e depressão, todas essas palavras são sinônimos de situação da alma, são sinônimos da situação da alma, ou seja, a alma, isso não é algo externo, é algo interno, né? A alma sente, não o corpo, apesar do que o mundo diz, né? Mas não o corpo, a alma está sentindo aflição,
que sente o desespero, que sente tanta ansiedade quanto a depressão. São problemas que afetam o interior, aquilo que a gente chama de alma. Todas elas são sinônimas. E eu escolhi a palavra desespero. Nós pegássemos o dicionário para tentar entender o que significa a palavra desespero, basicamente, de forma que todo mundo consegue entender, desespero é a ausência de esperança. Afastamento da esperança. Esperança sabemos que é um sentimento muito agradável. Na verdade, esperança é um sentimento muito... ele é interessante. Porque com a esperança, mesmo sem ter o objeto qual se espera, você consegue sentir a alegria correspondente. Por exemplo, vamos supor que você vai fazer uma viagem, né? Uma viagem de férias para a praia. Mesmo, e você sabe a data, você já está tudo preparado, e falta poucos dias, mesmo sem estar lá, você sente a alegria da praia. Você fala, não, vai ser bom demais. Vai ser muito prazeroso estar lá. Tem a praia, tem minha família, tem os amigos, tem o sol, ou seja o que for. Então você sente, você tem afeições por aquele lugar, sem estar lá. Esperança. Esperança é um sentimento muito agradável, que ele te dá, como eu disse, a sensação antes ou de você estar de fato acontecendo, né? E isso afeta a sua alma. Agora pense no desespero. Desespero é o completo oposto. É aquilo que você sente quando não há uma esperança. Então é uma tristeza que vem até mesmo, e nós podemos chamar até de ansiedade, por isso eu disse que são sinônimos, antes mesmo de acontecer tal coisa, né? Por exemplo, antes de você sobe uma notícia de que vai acontecer algo terrível, uma perda de um parente, uma doença, antes de ser afetado pela coisa em si, você já tem o sentimento, não é? Então, são dois sentimentos e esse sentimento chama desespero. Ele pode funcionar em menor grau ou em maior grau, né? Em menor ou em maior grau. Eu estava lendo um livro esses dias que chama A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar ou já leram A Morte de Ivan Ilitch. Eu li esse livro 2 vezes e terminei ele essa semana novamente. E é muito curioso A Morte de Ivan Ilitch. É um livro muito bom. Eu recomendo os irmãos lerem. Ele trata exatamente desse tema. Desespero. O livro já diz o nome, é A Morte de Ivan Ilitch, né? Trata da sua morte. E, curiosamente, um livro que chama A Morte de Ivan Ilitch inicia-se no primeiro capítulo ali, com ele já morto e a reação de seus amigos, família, parentes, né? A reação das pessoas em volta dele à sua morte. Então o livro ele é bem assim, ele fala bem no profundo da alma de como que as pessoas estavam se sentindo em relação à morte do Ivan. E depois, no próximo capítulo, inicia com a vida de Ivan. E conta a vida dele inteira. O livro vai contar a vida inteira de Ivan até o momento em que ele morre. E é muito bom, porque a morte de Ivan Ilitch, dando um spoiler, inicia-se no momento em que ele nasce. No momento em que ele nasce, inicia-se a morte de Ivan Ilitch. E é isso que Tolstói quer dizer a respeito desse personagem. Ele é um personagem comum, muito comum para a época, um aristocrata. Ele, na verdade, ele era um juiz, ele se torna advogado, depois juiz. E o que ele faz? Ele tem uma vida extremamente comum aos moldes humanos. Uma criança normal e muito amada. Depois ele começa assim, a ingressar no meio social à medida que vai crescendo, estuda, forma, consegue um emprego no governo como juiz, né? E aí ele nessa sua vida, ele começa
ter os relacionamentos, os interrelacionamentos com pessoas. E o livro vai dizendo que ele, então, vai dizendo que ele comete seus erros, seus pecados, mas à medida que ele vai vivendo em sociedade, ele percebe que as pessoas em volta dele, pessoas mais importantes do que ele, e há sempre essa briga de carreira, ele sempre quer ganhar, né, ter seu emprego, quer melhorar de emprego, melhorar de vida. Então ele, ao perceber que as pessoas que são mais importantes do que ele também cometeram os mesmos pecados, que ele vai começar a ignorar, fala que isso é normal, ou seja, uma pessoa normal que vai tendo convívio, ele se casa não por amor ou por um grande romance, mas simplesmente porque acontece o casamento dele. Ele conhece uma pessoa, uma mulher, essa mulher, ele mesmo faz uma análise e analisa que ela não é um partido o mais adequado possível, mas também não é o menos. Então, tá bom, casa-se. E por aí vai, nós vamos ver na vida de Ivan Illich. E então ele, depois que se casa e a sua esposa engravida, ele começa a ter os problemas de relacionamento, e nós vamos vendo, de certa forma, o narrador narrando, mas é a visão de Ivan. E aí ele vai detestando tudo, ele detesta o casamento, ele detesta o emprego, ele detesta tudo a um certo período, mas aí ele consegue uma promoção, e nessa promoção ele fica mais rico, tem mais dinheiro, e agora tudo melhora, ele vai comprar uma casa melhor, decora a sua casa da maneira mais medíocre possível. Não medíocre no sentido de... medíocre, ela era exatamente como todas as casas das pessoas que tinham a mesma posição que ele, com os mesmos móveis, mas ele achava que era tudo especial. Mas era igual a todas as outras casas, ou seja, a vida de Ivan Illich vai indo por esse caminho, aí ele machuca e ele contrai algo que não deixa bem claro no livro, mas é um câncer. E então vários médicos não sabem o que acontece, ele chama médicos, chama especialistas, e aí Ivan Illich começa a ficar um homem amargo, e ele começa a afastar todo mundo em volta dele, ninguém mais ele suporta, todo mundo ele começa a analisar, todo mundo é hipócrita, e ele começa a perceber que todo mundo era hipócrita, e ele começa a perceber que ele mesmo era um meio hipócrita também, né? Porque ele era um juiz, tratava as pessoas com condescendência, e tentava tratar as pessoas da melhor maneira possível, inclusive seus réus, como seus advogados, mas aí quando o médico chega para ele para o examinar, o médico trata ele com condescendência. Ele é só mais um doente, né? Mas ele fala, como que o médico pode me tratar assim? Eu estou morrendo, estou com muita dor. Mas o médico trata ele percebe que o médico trata ele exatamente como ele tratava as pessoas. E assim Ivan Illich vai morrendo, e a situação de Ivan Illich no fim de sua vida é desesperado. Eu acho incrível como que Tolstói consegue demonstrar um homem desesperado. Desesperado. Todos em volta dele são hipócritas, todo mundo, mas ele também é. Mas ele está desesperado, ele não consegue acreditar, tudo desagrada ele. De tal forma que até sua esposa, quando ela se arruma da melhor maneira possível, fica mais bela possível, ele, como é que ela pode? Estou morrendo e ela está se arrumando. Sua filha se prepara para casar, consegue um homem que é um bom partido, um homem honrado, que também seria um juiz, e ele começa a ficar desesperado com isso, fala, como que eles podem? Eu estou morrendo, e eles estão se casando. E é isso que é a história da morte de Ivan Illich. Ele é um exemplo perfeito do que nós vamos tratar aqui hoje, do estado especial aonde eu queria que os irmãos estivessem e aonde eu quero tratar com os irmãos. Então, aqui no nosso texto, nós vamos ter um argumento. Esse texto completamente até o final, na verdade, a partir do sermão do pastor domingo passado, versículo 18, até o 32, isso é chamado de paradidome, que é o argumento de entrega. Então a palavra diz aqui que Deus entregou
e esse aqui é o centro de todo o texto, Deus entregou esses homens às suas práticas pecaminosas. E a palavra é paradidome, que significa um juízo judicial. Não é redundante, irmãos. Juízo judicial. Ou seja, Deus está aplicando um juízo na gama judicial. Ou seja, Deus, como um juiz, analisou o caso e está aplicando agora a sentença. E a sentença é entregar esses homens. Não é um descaso passivo, mas é uma sentença ativa. Ativa. Deus ativamente está entregando esses homens às suas ações pecaminosas, como condenação, o ser em si. Então ele deixa o homem, o que ele faz? Como eu disse, já tenho falado há alguns dias, todas as pessoas são um reino. Elas querem governar. Então há reinos pessoais, há reinos externos. E o que acontece aqui é que Deus ele sai do trono e coloca a pessoa assentada no trono. Ele coroa essa pessoa rei da sua própria vida. E essa é a sentença. Então ele torna a pessoa senhor de si mesmo. E o castigo pelo pecado cometido, porque essa juíza é por causa do pecado, é por causa da deliberada violação da lei de Deus, esse castigo pelo pecado é o próprio pecado. Ou seja, como que Deus castiga o pecado no homem aqui? Com o pecado, ele entrega ele a governo de sua própria vida e o homem só pode produzir uma coisa conhecida: pecado. Se você planta pecado, você só pode colher pecado. E se você colhe pecado, você tem sementes de quê para colher? Sementes de pecado. Então você vai continuar plantando. É um ciclo sem fim. E aí, que é essa sentença de entregar. Esse entregar é esse ciclo. O homem pecou e Deus, ao invés de agir, o entrega. E Deus age o entregando, e ele só pode ter pecado para plantar novamente. Então o homem fica num ciclo de pecaminosidade. E isso, a consciência fica, de certa forma, adormecida, porque a maioria vive sob um juízo, sob anestesia, e muitos também têm uma percepção. E nós vamos tratar de... eu queria tratar com os irmãos de três tipos de pessoa. A pessoa A, B e C. Aqui, deixa eu pegar essas três pessoas. A pessoa A, nesse caso, a pessoa A é a pessoa que foi entregue aos seus pecados. E quando ela foi entregue aos seus pecados, ela tem uma atitude para com o seu pecado de que maneira? A pessoa A, ela paralisa, ela tem uma paralisia. Eu chamaria de paralisia total. A pessoa A, a paralisia total dela é a seguinte: ela, ao perceber que ela está em um estado de pecado constante, e ao perceber o fato dela ser entregue ter sido entregue a isso, ou seja, a pessoa percebe que Deus não a está perdoando, não a está agindo, ela fica paralisada. E esse é o estado A. Ela paralisa, ela não vai mais, ela vai começar a refletir. A pessoa B, é uma pessoa B. A pessoa B, ela seria um religioso. Ao perceber que ela está em pecado, dessa maneira, entrega ao pecado e não há arrependimento, essa pessoa ela busca práticas as quais ela pode ser liberta do seu pecado. Então, muitos deles vão procurar igrejas, orações, sermões, pastores, padres, religiões sem fim, seja ela qual for. Então, a pessoa, ao perceber, de certo modo, que ela está abandonada aos seus próprios pecados, ela quer uma maneira de aplacar a consequência de todas aquelas coisas, geralmente a consequência em si. Então ela busca um meio para ser perdoada, ou pelo menos para adquirir uma forma de escapar daquilo.
escapar daquilo. Então ela está nesse lugar onde ela busca religiosamente a sua redenção. Então, um caminho muito utilizado para isso é o caminho católico, né? O caminho católico é muito bom para isso, porque ele efetivamente te oferece uma maneira de ação, um meio de ação para sair. Você consegue perceber através da ação boas obras, indulgências, enfim, hoje em dia, confissão de pecados lá, e depois a absolvição através de você ter que pagar a penitência. A extrema-unção não, os sacramentos, eles também. Então, esses meios são ativos, eles são visíveis, eles são palpáveis. Então, a pessoa consegue ter uma atitude na qual ela parece estar recebendo reciprocamente de Deus algo. Seja um padre ouvindo e dizendo, agora você vai rezar tantas vezes, seja o padre dizendo, agora você tem que tomar o sacramento para ser perdoado, eu não sei como, mas de qualquer maneira uma boa obra, a intercessão dos santos, ou seja, meios ativos. Essa pessoa busca uma maneira de se libertar da consequência do pecado. Porque ela percebe, e todos esses devem perceber, em desespero, que é impossível se libertar do pecado. É possível parar de pecar. A pessoa ela entra num estado de desespero na qual ela percebe que, de fato, há uma entrega, há uma deliberada entrega de Deus a ela, a sua própria carne, e ela não consegue se libertar do pecado. E não é pecado simples, não é algo como, por exemplo, você ir ali roubar, matar. Paulo ele vai dizer que esse pecado é a cobiça. Por quê? Nós vamos falar isso um pouco mais tarde, hoje não dá para tratar esse assunto, mas é porque é algo que você começa a perceber que a cada atitude sua é recheada de pecado, quer ser uma boa atitude, seja um pecado em si. Um pecado só, quando você peca em um pecado, a não ser que você seja muito tolo ou muito... não consiga enxergar mesmo, for míope, você vai conseguir enxergar que cada pecado seu é repleto de outros pecados. E para você cometer um pecado em si, você necessariamente precisa pecar em vários lugares. Vários lugares. Para você odiar uma pessoa, você precisa de inveja, você precisa de orgulho, você precisa de maledicência. Você precisa de muitas coisas. Então, cada pecado é lotado de outros pecados. Se você cai numa lei, você cai em todas. Necessariamente porque, de fato, você vai transgredir toda a lei para transgredir um pecado. Mas também cada boa obra é lotada de pecado. Cada boa obra. Cada boa doação que você faz para alguém é repleta, muitas vezes, de ego, de eu, às vezes inveja, às vezes uma taxa muito grande de você estar cooperando, ou seja, você se torna até divino. Então, ou seja, todas as suas más ações são repletas de outros pecados, todas as suas boas ações são repletas de pecados. Então, uma pessoa que consegue enxergar isso, um religioso, a pessoa B, quando ela vê isso, ela faz o quê? Ela tenta se livrar da consequência, ou pelo menos, do crime final. Então, ela tenta pagar a Deus de alguma forma. E então, a última pessoa, que é a pessoa C, é a pessoa que também percebeu. Ela percebeu, mas há uma falência moral. É o fatalista. Ele encontra no niilismo, na autodestruição e na fuga uma maneira de lidar com os pecados. Ou seja, eu não posso parar de pecar. Não consigo parar de pecar. E também ir na igreja, fazer o rito A, B, C, não vai resolver. Então essa pessoa se entrega ao niilismo e ao próprio... Ela se entrega a uma fuga. Uma fuga
do pecado em si. Então, ela cauteriza a sua consciência. De que maneira? Há várias maneiras. Absolutamente várias maneiras de você cauterizar a sua consciência. Ivan Illich, por exemplo, uma das maneiras dele é que, no determinado momento do livro, ele percebe que ele se sentia muito triste por causa de pecados que ele cometeu. Mas aí, ele se sentiu muito triste, mas ele não sabia como, pagar, por esses pecados. E muito triste por causa desses pecados, só que aí ele vai ver que pessoas de alta patente caíam nos mesmos vícios que ele. Nos mesmos vícios. E essas pessoas tinham uma resposta para dar para ele, que era a seguinte: é possível você se livrar desses vícios, esses vícios te acompanham. Não pense muito sobre eles. Então Ivan Illich passou a não pensar e não refletir sobre os vícios e seus pecados. Ele não mais importava com os pecados que possuía. Ele cauterizou. Essa é uma das maneiras. Você observa as pessoas ao seu redor e vê que as pessoas não estão nem aí porque elas estão praticando. E os pecados que elas estão praticando, sendo os mesmos que o seu, você para, isso não é tão pecaminoso assim. Então você ignora, você cauteriza a sua mente. Mas também há muitas outras coisas, meus irmãos. Nós temos diversão, entretenimento sem fim. Temos alegria sem fim, internet, televisão, parques, shoppings, cinema, shows, música, que dá para você ocupar 1000 vidas suas. Você tem entretenimento em Netflix que dá para você assistir 5 vidas sem parar. Você cauteriza a sua própria mente através do entretenimento, porque você percebe que, na verdade, você tem que fugir do pecado. Você tem que fugir do pecado. Mas aí, me perdoem por isso, que eu vou falar agora, mas eu vou ter que citar um grande comediante. Vou ter que citar um grande comediante do Brasil, o Tiririca. Ele tem uma famosa frase que ele diz: eu tentei fugir de mim mesmo, mas aonde eu ia, eu estava. É uma piada muito boa, mas é a melhor análise para a situação de desespero. Fuja. Corra 1000 metros. Corra 10.000 quilômetros do seu pecado. O seu pecado é gerado por você. Aonde você ir, o seu pecado está. Aonde quer que você vá, o seu pecado estará lá. O seu pecado estará lá. Porque é você quem produz. Então, qualquer fuga niilista, qualquer tentativa de autodestruição por causa do orgulho ou qualquer coisa assim, você nunca vai conseguir escapar, porque você produz o seu próprio pecado e você foi entregue a esse pecado. Então, vamos estudar o nosso texto. Versículo 24 diz assim, vamos pegar o versículo 24 a 28. Diz assim: por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. A palavra grega aqui, paradoken, que é a mesma palavra que nós acabamos de falar, entregou, no contexto jurídico grego, era o termo usado para entregar um prisioneiro à execução da pena. Ou seja, ele ia sofrer uma pena, seja ela qual for, ele era entregue, então entregou. Deus entregou os homens, Deus judicialmente entregou eles. Eles não estão sendo... Ninguém pode dizer para Deus, e outra coisa, no inferno, não haverá ninguém que poderá dizer para Deus assim: como o Senhor pôde me mandar para cá? Eu te amei de todo o coração.
Quem no inferno vai poder dizer, eu amei a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e estou aqui? Injustiça. Injustiça. Agora no céu, ninguém vai poder dizer no céu assim, eu estou aqui porque eu amei a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, por isso estou aqui. Você vê que é uma coisa muito interessante. Mas entre uma e outra, não há injustiça de Deus. Porque a recompensa pelo pecado, de fato, a entrega, ou seja, o contexto jurídico de entregar um prisioneiro à execução da pena é justo. Então ninguém vai poder dizer, nem em vida e nem depois da vida, que Deus foi injusto em entregá-lo aos seus próprios pecados, para cometer os próprios pecados, para agir da maneira com que ele age. Por quê? Por que o ser humano não vai poder dizer? Por que o ser humano não vai poder dizer para Deus e falar assim, olha, Senhor, se o Senhor é soberano sobre tudo, se o Senhor podia me salvar, por que o Senhor me deixou e me entregou a pecar, o meu pecado, a minha torpeza? Não há hipocrisia maior do que essa. Ele amava a Deus, ele amava o pecado. Como é que o ser humano vai poder acusar Deus, sendo que ele foi entregue àquilo que ele mais amava? Ele foi entregue à sua própria paixão. Irmãos, outra coisa. Vocês já pararam para pensar como que é a ideia de céu que as igrejas pregam? O que é o céu? Eu estava uma vez, há muito tempo atrás, quando eu ainda trabalhava na obra de ajudante, tinha um pedreiro que eu trabalhava servindo ele, e ele era de uma religião, não sei se era adventista ou se era... Não lembro qual igreja que era, eu sei que era uma igreja que... Uma igreja meio doida aí. Ele foi e falou assim, eu estou esperando ir para o céu, sabe? Porque no céu eu vou poder estar com a minha esposa para sempre, né? Vou estar lá com ela, e ter a minha casa lá, e vou poder passear para cima e para baixo com a minha esposa. Falei, onde é que você tirou essa ideia de céu? Não, essa ideia de céu é a ideia verdadeira lá na minha igreja, assim que eles ensinam. Em qualquer lugar que você vai, as pessoas têm uma definição de céu. Até o Zeca Pagodinho tem uma definição de céu e inferno. Zeca Pagodinho, numa entrevista, falou, eu não quero ir para o céu, lá é chato, eu quero ir para o inferno, lá eu vou dançar pagode. Então, onde é que as pessoas tiraram isso? É uma coisa muito louca. A pessoa está confiando exatamente a vida dela a uma alucinação da própria cabeça. Eu sei que não parece, mas é um absurdo. Quer dizer, na verdade, é um absurdo e parece um absurdo. Como uma pessoa consegue confiar ao destino da eternidade dela a uma ideia que ela fez de céu e inferno? É um absurdo. Mas é a maioria do céu das igrejas que você vê por aí. Das pessoas que você vê por aí. As pessoas acham que o céu é um lugar muito lindo, onde não haverá dor, nem sofrimento, nem tristeza. Por quê? Porque elas leram isso na Bíblia. Mas não tem nada a ver com o céu e o céu real. Mas ela confia nisso. Ela confia que ela vai chegar no final da vida e tem que ter alguma coisa no final da vida. Isso no livro do Ivan Illich, até ele acreditava. Na hora de morrer, ele falava, será que a morte é o fim? Não, não pode ser assim. Ele começa a falar no final de sua vida, enquanto ele está quase morrendo. Ele começa a ficar mais desesperado, né? Ele começa a dizer, a vida está indo embora. E a morte? A morte é o quê? A morte é um final? É um fim sem... Onde é que eu vou desaparecer? Não, não pode ser assim. Ele está desesperado. E então ele começa... Ele não tem noção do que é o céu, nem do que é o inferno. E então as pessoas começam a criar em suas cabeças uma ideia de céu e inferno. E qual que é o céu da maioria das pessoas? O céu da maioria das pessoas, se não for os seus nem o meu, eu vou ter prazer sem fim. Não haverá dor, porque é isso, né? Não haverá sofrimento, não haverá cansaço, não haverá fome, miséria. Que paraíso. Então, esse céu, na verdade, você pode... Ele é como se fosse um sonho. Ele é como se fosse algo que você pode fechar os olhos e imaginar-se lá, mas não tem nada a ver com o verdadeiro céu. E é exatamente as pessoas, o que elas querem, se elas pudessem ser oferecidas a elas para sempre morar nessa terra, imagine, se pudesse ser oferecida a você vida eterna aqui na terra, sem dor, sem sofrimento, sem precisar trabalhar mais, sem precisar cansar, né, sem morte,
que sem Deus você pode fazer o que você quiser. Na verdade, tudo o que você quiser fazer é possível, sem nenhuma consequência, porque ninguém sofrerá nenhuma consequência, nem mesmo você. Sem polícia, sem juiz, sem juízo. E tudo o que quiser está liberado, de tal maneira que você pode gozar a vida infinita aqui nessa terra. Então, quantas pessoas não agarrariam isso, né? Com as mãos e não soltariam? Para elas, esse seria o paraíso, né? Uma vida sem punição e também sem limites, sem dor, nessa terra. É o prazer. Basicamente, o que as pessoas estão dizendo é pecar sem fim, pecar sem consequências, pecar sem limites. Então, é o céu. E é como se Deus estivesse dando o céu que essas pessoas tanto desejam, né? O céu delas não é pecar sem fim, mas há consequências. Só que mesmo havendo consequências, as pessoas pecam. Mesmo havendo condenação eterna, as pessoas arriscam a vida. Que absurdo. Que absurdo em mim. Como eu posso pecar sabendo que o destino da minha alma pode ser definido pelo meu pecado, né? Pela morte eterna? Que absurdo! Então, Deus entrega essas pessoas ao seu próprio prazer. Elas nunca vão poder dizer que Deus foi injusto. Elas vão ter que dizer, era isso que eu queria, e Ele me deu. Eu queria, e Ele me deu. Então Deus não está mandando pessoas para o pecado. Ele está julgando elas e as condenando pelas suas próprias ações. A substituição, a palavra verdade, pela mentira, pseudos. Então aqui no versículo 25, diz assim, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aqui nasce a pessoa B. O esforço positivista e aquela coisa da ordem biológica. Sabe por que as pessoas elas acreditam? Quando elas estiverem em desespero, por exemplo, temos quadros aí de ansiedade, depressão. E como que as pessoas lidam com o quadro de ansiedade e depressão? Medicações. Então as pessoas acreditam que as medicações dos ansiolíticos vão lidar com ansiedade e depressão, mas nós sabemos, todos nós sabemos, a não ser que nós sejamos muito ignorantes mesmo, que o remédio ansiolítico não trata a sua ansiedade. Ele alivia, talvez, sintomas. Talvez ele alivie o desespero e a sensação de ansiedade. Mas a coisa que causou ansiedade em si, ele não está tratando. Depressão, o remédio antidepressivo, ele não vai tratar o motivo pelo qual você está em depressão. Você pode estar em depressão por vários motivos. Problema no emprego, problema com a família, problema na carreira, né? Problema médico mesmo. Mas o antidepressivo, ele no máximo vai te drogar. Ele vai te dopar. Você não vai ter a sensação com o remédio. Ele só vai inibir a sensação ali, eu diria. O diagnóstico é que você tem um problema que precisa ser tratado. Então a pessoa B, religiosa, ela pode ser religiosa de várias maneiras. Como eu disse, ela pode buscar na igreja uma forma, mas ela também pode buscar na terapia, ela pode buscar também no remédio, uma forma, de uma maneira de empurrar o rim. E o que isso significa, empurrar o rim? Empurrar o rim é porque Ivan Illich, quando ele estava com câncer, os médicos disseram que ele havia um problema ou no apêndice ou no rim. Mas ninguém conseguia dar um remédio, só ópio, para ele, porque é o que aliviava a dor. E então Ivan Illich, por muitas vezes, deitava em sua cama e começava a imaginar. Como? Ele imaginava que o rim dele, porque a sensação que ele tinha era que o rim dele tinha caído e estava solto dentro do corpo dele. Era essa sensação que ele tinha, que o rim dele tinha caído do seu lado aqui, estava solto. E ele imaginava o quê? Ele imaginava o rim flutuante. O Tolstói explica isso, narra isso. Imagina um rim flutuante, e ele imaginava ele pegando o rim
e encaixando o rim no lugar de novo. Porque faltava isso, ele empurrar o rim até o rim encaixar. E ele acreditava por um momento que havia um alívio da dor. Ele acreditava que talvez assim, porque como ele não havia encontrado nenhuma solução, e esse homem estava desesperado, ele acreditava que talvez dessa maneira, empurrando mentalmente o rim, nesse esforço positivista, pense positivo. Você vai resolver o seu problema. Ele acreditava nisso. Era assim que ele acreditava. As pessoas falam isso muito. Pense positivo. Não pense negativo sobre as coisas. Pense positivo. O que vai resolver? O que vai resolver o seu problema pensar positivo sobre algo? Você está empurrando o rim. Você está fazendo um esforço antifísico, antirreal. O problema de Ivan Illich é que ele precisava de uma cirurgia que extraísse completamente o câncer que ele estava sofrendo. Mas ele ficava imaginando ele encaixando o rim no lugar. Então aqui a pessoa, ela está trocando a verdade pela mentira. Por que ela está trocando a verdade pela mentira? Ela está empurrando o rim. Ela percebeu que a verdade é: eu sou pecador. Não posso me conciliar com Deus pelas minhas próprias forças, estou em pecado. Então ela troca a verdade pela mentira. Ela empurra o rim. Ela está inventando um céu. Ela está inventando um inferno. Ela está inventando uma maneira de viver. Qualquer pessoa que não esteja, de fato, conectada com a realidade do Evangelho, qualquer pessoa que, de fato, não esteja conectada com a realidade da palavra de Deus, qualquer pessoa que não pegue a palavra de Deus, a Bíblia, leia, acredite nela e deposite sua confiança nela, vai estar trocando a verdade pela mentira. Porque essa pessoa vai estar inventando. Eu acho que Deus é assim, eu acho que Jesus Cristo é assim. Eu acho que Deus me ama, como eu disse nos sermões passados, a pessoa diz: eu acho que Deus me ama. Baseado em quê? Baseado no que eu acho, né? A pessoa diz assim: eu acho que Deus está no meu coração. Eu disse isso também. E quando você vai conversar com a pessoa só está dizendo aquilo exatamente para não conversar sobre o assunto, porque Deus de fato não está no coração dela. Então, trocar, a substituição, a troca substitutiva da verdade pela mentira é o esforço de empurrar o rim. Ignoramos o Criador. Nós trocamos o eterno pelo temporal. Nós trocamos tudo. Nós fazemos como Eclesiastes, nós corremos atrás do vento. E por quê? Exatamente porque, irmãos, a verdade é que nós não conseguimos alcançar o Criador. Não é possível. Quando nós estávamos estudando a Bíblia, né, no nosso panorama, nós chegamos a um ponto em que a Torre de Babel estava sendo construída. O que é a Torre de Babel? A Torre de Babel é um esforço enorme de todas as nações da Terra. Todas as nações da Terra, todos os homens da Terra se reuniram num lugar só, juntando todos os seus recursos, força, inteligência, capacidade, e eles tinham uma vantagem que era uma linguagem única, todos estavam falando a mesma língua. E todo o conhecimento humano adquirido até aquele momento da Torre de Babel foi para quê? Para construir um zigurate, para que através dele alcançasse Deus. A Torre de Babel é um templo. A Torre de Babel é um templo construído para alcançar a Deus, com os esforços dos seres humanos. É o grande monumento feito ao ecumenismo. É o ecumenismo. Todas as religiões humanas reunidas, cada um contribuindo com a sua forma de Deus, com a sua forma de religião, cada um contribuindo um pouquinho com o que eles pensavam sobre Deus, construindo de fato um grande templo. Através desse grande templo eles alcançariam o quê? Deus. E o que aconteceu? A palavra de Deus vai dizer em Gênesis que Deus desceu para ver o que estava acontecendo na terra. E essa palavra é muito importante. Deus fez o quê? Desceu. Porque não importa o tamanho do seu templo,
Não importa a altura da sua torre, você não alcança Deus. Ele é inatingível. Não interessa o tamanho do zigurate. Hoje em dia construíram até foguetes, mas é claro que não tinham esse objetivo de alcançar a Deus. Então não importa o tamanho da torre que você vai construir, a ordem natural não é eu subir e encontrar Deus, não é eu melhorar como pessoa, a ordem natural não é que eu vou, junto com todas as religiões da Terra, e cada um contribuindo um pouquinho, vamos finalmente criar a religião perfeita, né? E com essa religião perfeita, porque parece que assim que funcionaria, né? Com essa religião perfeita, chegamos até Deus, conseguimos o braço forte do ser humano. Não é. O processo correto é, e Deus desceu para ver como estava o homem. E o Senhor desceu para ver como estava o homem. Então, há 2000 anos atrás, nós vamos encerrar por aqui, né? Há 2000 anos atrás, as pessoas estavam, como todas as outras, num desespero na qual a verdade, na qual primeiro elas haviam judicialmente sido entregues. Cada ser humano foi entregue. Cada um. E todos eles haviam sido entregues aos seus próprios pecados. Não tinham solução. Então, há 2000 anos atrás, aqui havia a pessoa B, o judeu. Como que o judeu era? O judeu, ele acreditava que ele tinha todas as maneiras de alcançar a Deus. E o romano também. O romano acreditava que ele era até superior, porque ele tinha muitos deuses. Enquanto o judeu tinha um, os romanos tinham centenas, né? Dezenas de deuses. Então, assim como os babilônicos, persas, sumérios, assírios, filisteus, todos esses povos que habitavam em torno de Israel durante muitos anos, todos eles acreditavam e detinham muitos deuses, e todos eles acreditavam que estavam construindo a sua própria torre de Babel, ou seja, cada um acreditava que tinha uma escada, e através dessa escada correta, estavam alcançando Deus. Mas há 2000 anos atrás, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por quê? Porque, de fato, homem não pode se fazer divino. A carne não se faz Deus. Porque ela está repleta de inadequações infinitas. É impossível. Nós não podemos nos tornar divinos. A única maneira de ser salvo é se tornar divino. Foi isso que o jovem rico perguntou para Jesus: o que fazer para ser salvo? Aí Jesus disse, parafraseando, você já se tornou completamente igual ao caráter de Deus? Cumpriu toda a lei? O seu caráter é o mesmo de Deus? Seu caráter é divino? Ele teve a coragem de dizer que sim. Sim, meu caráter é divino. Então Jesus disse, olha, finalmente encontrei alguém que pode me seguir. Ele fala, então me siga. Essa palavra me siga não era um me siga como aos outros discípulos. Era um venha comigo e vamos salvar a humanidade. Venha, me siga. Faça como eu agora. Porque eu tenho esse caráter. Me siga, venha comigo. Pegue todas as suas coisas agora. Venda e doe aos pobres. Você não vai precisar mais delas. Agora precisamos nós dois seguirmos até a cruz. Então ele foi e revelou a hipocrisia. É óbvio que ele não podia seguir Jesus. Porque aquele homem, apesar dele dizer que tinha tudo necessário para ser salvo, tudo que ele tinha era riquezas. O Deus dele era riqueza. Então ele não podia fazer aquilo. É claro que ele não tinha obedecido toda a lei. Ninguém pode ser divino, então o Verbo precisa encarnar. O Verbo precisa se tornar um de nós. Deus precisa descer. Precisa descer e enfrentar aquilo que eu defino como o verdadeiro desespero. E nós vamos falar sobre ele mais domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Eu queria hoje ter terminado, mas é muito
extenso, né? Sempre é muito extenso. Mas Jesus então vem e aquilo que é a verdade que os homens trocaram pela mentira, de fato encarna o verbo, a verdade, e ele encarna. E Jesus vai dizer que, ao contrário de toda a humanidade, ele não veio trocar a verdade pela mentira. E nem muito menos, apesar de achar que sim, mas trocar a mentira pela verdade. Não, não. Jesus veio ser testemunho da verdade. Ele veio testemunhar acerca dela. Ele veio ser o testemunho. Aquilo que os homens fizeram foi trocar esse testemunho e fazer essa inversão. Então, irmãos, Deus Deus entrega judicialmente o homem aos pecados. E o homem, então, agora está em uma situação desesperadora, quer ele acredite, quer ele sinta, quer ele perceba ou não. Mas então nós temos Cristo. E ele, encarnado, pode sim nos libertar do desespero, através de sofrer um desespero que nós vamos ver domingo que vem, se Deus nos permitir. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, por podermos compartilhar a tua palavra. Graças te damos porque a tua misericórdia mais uma vez nos alcança. E eu imploro, Senhor, que a tua palavra é pregada aqui. Primeiro que eu imploro que ela seja fiel, que o que eu disse seja fiel à tua palavra, porque eu sei que o teu Espírito Santo, que conduz a tua palavra, conduz da maneira que deseja. Ó Pai, eu te imploro que o Senhor não me permita ser entregue, não me entregue, Senhor, a maldade de pregar aquilo que não é verdade, ou que eu possa, através disso, trocar a verdade pela mentira. Não, não. Que o que eu disse possa seja a tua verdade, que não haja nenhum engano. E assim, Senhor, o seu Espírito possa aplicar essa verdade aos nossos corações, nos demonstrando, Senhor, que a nossa situação diante de Deus é desesperadora e assim precisamos não recorrer como a pessoa B recorre a uma religiosidade, a uma mente que inventa como que é a redenção, a uma mente que está sempre tentando empurrar o rim para o lugar, através de remédios, terapias sem fim, mas nunca está de fato, Senhor, realizando a cirurgia, que só pode ser realizada por alguém externo, que é o Senhor, o nosso médico. Nós imploramos isso, que o Senhor, através do seu Espírito, faça isso. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos.